Zé, para mim é um prazer ter você aqui. Como eu já falei algumas vezes nas redes sociais, você é um dos pastores, uma das vozes no Brasil que mais me inspira, e é alguém que eu aprendo muito, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tive um contato com você foi nos 25 anos da IPB, lá em Brasília, e me lembro até hoje o sermão que você pregou, que foi sobre uma das igrejas da Ásia Menor, né? Acho que estava falando sobre Éfeso, se eu não me engano. E eu ouvia falar também muito pelos meus amigos da ABU, né? Para você para o pessoal da ABU é uma lenda, né? Então os meus amigos falavam muito da experiência com você e foi muito bom. E eu agradeço por você ter aceitado essa live. Para quem não sabe... Obrigado pelo convite. O Ziel hoje ele é vice-reitor, né, do Seminário Servo de Cristo, em São Paulo. Já foi secretário-geral da ABU no Brasil e América Latina, né, Ziel? Então ele tem uma história muito longa com a Aliança Bíblica Universitária. O Ziel também foi aluno do Stott, do James Houston, e de um autor que precisa ser mais conhecido no Brasil, que é o Paul Stevens, que eu gosto muito. Você foi aluno dele também, né? E a gente eu fiz o prefácio do livro dele em português. Isso, inclusive os outros 6 dias, se não me engano, o prefácio é seu. Bom, Zé, eu queria que você, apesar de ter dado essas informações, eu queria que você falasse alguma coisa sobre você, se apresentasse, algo que eu não mencionei aqui. Bom, eu sou uma mistura muito interessante, assim. Eu cresci num lar batista. Meus pais, na verdade, eles eram espíritas quando eu nasci. Quando eu tinha mais ou menos 1 ano de idade, minha mãe teve uma conversão evangélica numa igreja batista. Logo, meu pai foi nos mesmos passos. Então, eles foram se desenvolvendo na liderança da igreja. Meu pai se tornou pastor batista. Ele trabalhava como advogado na indústria e tal, mas também era pastor. Mas desde cedo a minha formação foi muito eclética, porque eu era filho de um pastor batista educado numa escola franciscana. Então, uma escola católica, tinha 2 evangélicos na escola e uma adventista. Eu era um dos evangélicos da escola, a minha prima era outra, lá na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, IESA. Então, desde muito cedo eu fui exposto a essa parte da herança cristã que normalmente no mundo evangélico a gente não presta muita atenção. Sobretudo a experiência de Francisco de Assis, ao qual eu fiquei bem exposto. Na fase da idade infantil, eu me envolvi com esportes e fui atleta de alta performance até os 20 anos. Olha! Então, foi por causa do esporte que eu tive que mudar de clube e que eu conheci, inclusive, o trabalho estudantil da ABU e ABS, porque eu mudei de cidade para poder jogar num outro clube, estudar em outra escola, e aí frequentei uma outra igreja. E nessa igreja, a minha professora da escola dominical era uma estudante da ABU na época, a Terezinha Privati, e ela me levou a participar de um evento da ABS, o Encontro Nacional da ABS, que teve no Rio, em 77. ABS então eu me envolvi... é a ABU para secundaristas, né? Secundarista, começada com Robson Cavalcante. Robson que começou aí em Recife junto com o que é hoje o Maurício Andrade, foi bispo da Igreja Anglicana no Brasil, Dom Maurício. Na casa dele nasceu a ABS em Recife. A irmã dele era estudante e depois ele se tornou obreiro da ABS junto comigo, na mesma época. Nós fomos obreiros juntos na ABS. Ele em Recife e eu no Rio de Janeiro. Então foi toda uma vida dentro do movimento estudantil, né? Então, eu passei muitos anos com a ABS, depois com a ABU no Rio de Janeiro, depois com a ABU Nacional, depois na América Latina, depois no comitê da ABU Mundial. Então, e até hoje, agora, ultimamente, eu sou o que eles chamam de presidente de honra da ABU Mundial, né? Então, eu sou oficialmente velho. Então, eu virei... Agora eu sou oficialmente velho. Na última Assembleia Mundial, agora na África do Sul, eu fui eleito para os próximos 8 anos para se tornar o presidente de honra da ABU. Eu sou o presidente de honra da era do Covid. Então, olha só. Hoje você é pastor metodista. Você sempre foi metodista. Isso. Como é que foi a sua trajetória dentro da fé evangélica? Cresci num lar batista, né? A minha primeira experiência ecumênica, assim, no bom sentido, foi na ABS, ABU,
eu fiquei bem chocado em ver pessoas de outras tradições evangélicas que eram crentes também, porque eu cresci num mundo muito fechado, batista bem fechado, né? Então, essa minha formação no colégio católico me ajudou muito a me preparar para esse mundo do diálogo religioso e tal, essas coisas assim. Aí eu fui batista, quer dizer, eu ainda sou meio batista, porque eu nunca me desvinculei da Igreja Batista, na verdade. Em 89, 90, quando eu fui para a Inglaterra, na Inglaterra eu fiquei anglicano, porque eu estava andando com o Stott lá, fiquei anglicano, e na volta para o Brasil, a gente estava considerando onde seria melhor servir a Deus. Se servir a Deus na Igreja Anglicana, se servir na Igreja Batista. Eu iniciei minha formação teológica no Seminário Batista. Primeiro eu fiz 6 meses no Batista do Rio de Janeiro, aí me mudei para São Paulo, continuei mais 2 anos na Batista de São Paulo, aí eu fui para a Inglaterra. Então, quando nós voltamos para o Brasil em 92, nós ainda não tínhamos definido muito claro. Eu casei com uma presbiteriana, então era batista casado com uma presbiteriana. Com influências então, nós... Isso. Os dois ficamos anglicanos na Inglaterra, e quando nós voltamos para o Brasil, é uma coisa engraçada, porque nas aulas com o Stott mencionava de trabalho transcultural dentro do próprio país. E ele, numa das aulas, ele mencionou o exemplo de trabalhar com japoneses no Brasil, por exemplo. Eu não tinha nenhum contato com japoneses no Brasil. E eu voltei para o Brasil, eu cheguei em São Paulo num sábado, numa segunda-feira eu recebi um telefonema da Igreja Metodista Livre Nikkei, que soube que eu havia voltado para o Brasil e pediu que eu ajudasse no trabalho com jovens lá. Eles queriam que eu compartilhasse um pouco do que eu havia visto na Inglaterra com esses jovens universitários da igreja. Então, como era uma igreja de colônia, assim, eu não entendia muito bem do ambiente japonês, então nós resolvemos frequentar a igreja nesse período. Eu ainda era membro da Igreja Batista, mas resolvi frequentar a igreja nesse período para poder entender o processo. Então, o projeto é um projeto que ia durar 6 meses. Está durando 28 anos, na verdade. Então, depois de um tempo, a Igreja Metodista nos convidou para assumir mais liderança dentro da igreja. E aí foi como me tornei pastor, mas me tornei pastor numa igreja metodista Nikkei, japonesa, né? E o processo, basicamente, era ajudar a igreja a se abrir culturalmente para outras culturas. Eles queriam uma igreja em São Paulo que fosse tão diversa quanto a cidade de São Paulo. Então, sem abrir mão da origem, mas diversa, aberta. Se diante do trono nós vamos ter uma igreja onde vai estar toda a língua, tribo, povo e nação, então, por que não já aqui viver essa realidade? Legal. Então, foi aí que eu me tornei metodista. Entendi. Quando eu anunciei, né, que você tinha sido aluno do Stott, James Houston, muita gente mandou inbox, né? Pô, até nos comentários aqui o pessoal está falando, pô, aluno do Stott, como assim? Eu queria que você pudesse compartilhar um pouco como foi se tornar aluno do Stott, do James Houston e do Joe Stevens, essa experiência. Eu conheci o Stott primeiramente pelos livros, né? Quando eu tinha 15 anos, 16 anos exatamente, eu li o livro Crer Também é Pensar. Esse livro explodiu a minha cabeça, porque eu vivia na minha adolescência um divórcio muito grande. A minha fé era uma coisa para o domingo e para o lugar do templo. Então, a minha fé tinha lugar e hora para ser efetivada, que era domingo na igreja. Durante a semana eu era atleta, eu era outro mundo. Então, assim, algumas coisas que eu cria sem saber por que cria. Eu simplesmente cria porque aprendi a crer. E eu vivia nessa época, essa década de 70, onde o país passava por uma sacudida muito grande. E com meus colegas na escola, no ensino médio, eu comecei a tomar ciência do que estava acontecendo no Brasil. E eu sentia que a minha fé não dialogava muito com essa realidade. E eu comecei, então, motivado pelos meus professores na escola, eu comecei a estudar mais o país, entender mais o país e fazer muitas perguntas impressionantes. Foi quando aí eu recebi esse livro, Queria Também Pensar, do Stott, que foi quase uma segunda conversão para mim. Tanto é que eu tenho a maior alegria de ter feito o prefácio da última edição desse livro, porque eu devo muito da minha vida a esse livro, muito da minha vida a esse livro. Em 89, o Stott veio ao Brasil. Ele veio ao Brasil e, como ele foi muito sempre envolvido com a ABU na Inglaterra e no mundo inteiro, ele quis ter um encontro com o pessoal da ABU aqui também.
Em 89, eu tinha 27 para 28 anos quando eu encontrei com ele. Eu tinha assumido a Secretaria-Geral da ABU aos 24 anos, bem novo. E a ABU numa crise grande na década de 80, uma crise política, uma crise ideológica. A ABU sempre vive em crise, né? A ABU sempre tem as crises. Então, mas, nesse momento dessa nossa crise, tinha três questões fortes. Nós tínhamos a questão política, o surgimento do PT no Brasil e toda a questão da mobilização pró-democracia. Estava muito forte na ABU isso. Nós tínhamos a questão, por exemplo, da identidade evangélica do movimento. Então, nós tínhamos a participação grande de católicos dentro do movimento que participavam como estudantes. Então, a discussão de como é que o movimento evangélico abre espaço para estudantes católicos, essa é uma discussão grande. Nós tínhamos, por exemplo, a influência de Rubem Alves, sobretudo com o protecionismo e repressão. A gente fez um jornal, o Kairos, a gente fez um Kairos inteirinho só com Rubem Alves, discutindo essa questão do modelo do protestantismo no Brasil. Ziel, nessa época, o Rubem Alves já tinha lançado aquele livro Por uma Teologia da Libertação? Ou não? Ou foi essa é a tese de doutorado dele. Não estava em português. Sim. Porque essa é a tese de doutorado dele, né? Então, é bem anterior, da década de 60 isso. E aí, então, assim, a ABU estava uma efervescência política muito grande, ideológica, teológica muito grande, e eu era muito novo, eu tinha 24 anos quando assumi a Secretaria-Geral, e o movimento numa crise muito grande, e eu tentando lidar com essas situações. Quando o Stott veio ao Brasil, ele sabia um pouco da situação da ABU, ele me conheceu e falou assim: rapaz, você está muito novo, você não vai aguentar esse tranco, você precisa passar um tempo comigo na Inglaterra para poder, eu vou te ajudar a pensar mais maduramente isso, de maneira mais madura. Eu não falava inglês nessa época, tudo era com tradutor. Então ele disse assim: olha, faça a mala e vamos embora. Então eu e minha esposa fizemos uma mala com 2 filhos pequenininhos, o Tiago tinha 3 anos, o Lucas tinha 1 ano, ia fazer 1 ano, e a gente foi para a Inglaterra passar esse tempo com ele. Foi um presente do céu, assim, eu nunca podia imaginar. Depois acabei me tornando muito amigo dele, então a gente se encontrou muitas vezes e acabei até num encontro que ele me organizou em 2000, ele chamou um grupo de ex-alunos do mundo inteiro para se reunir com ele durante 3 dias, porque ele estava com a consciência que o fim dele estava próximo, e ele chamou um grupo de alunos para ajudá-lo a pensar o futuro, o que aconteceria com os ministérios que ele havia começado depois do seu falecimento. E eu participei dessa reunião, foi muito legal. E engraçado que a minha fala nesse encontro acabou indo para a biografia dele. O Timothy Dudley, que escreveu a biografia do Stott, a oficial, que são 2 volumes enormes, publicados pela InterVarsity, um dia me escreveu dizendo: Ziel, o Stott quer que essa parte fique na biografia dele. Eu falei: puxa, que honra. Então, é a história de como eu conheci o que também é pensar e o impacto disso que teve na minha vida, e com um menino de 15 anos que depois virou secretário regional para a América Latina. Então, esse livro é um livro muito próximo, muito querido para mim, porque ele me salvou, assim, entre aspas, aqui. Ele me ajudou a entender minha fé aos 15, 16 anos, depois me fez encontrar com o Stott em 89, depois me fez cair na biografia dele. Então, eu tenho um carinho muito especial por esse livro. Das obras do Stott, acho que é o mais curto que tem, é Crer Também Pensar, né? Eu não conheço. Tem aquele cristianismo equilibrado, que a CPAD lançou verdade, também, é meio fininho, né? É um livro de 50, e até hoje muito, muito necessário. Sim. Eu como pentecostal, o Stott, ele apresenta lá que 3 razões motivaram ele a escrever aquele livro, né? Um foi uma certa anti-intelectualismo que o movimento pentecostal estava produzindo no mundo, e teve outras questões relacionadas ao evangelho social. E eu, lendo o livro, não tenho como discordar isso, né? Porque até hoje há um ethos dentro do pentecostalismo que parece anti-intelectual mesmo, né? Eu diria que já não é propriedade do movimento pentecostal. Acho que o negacionismo evangélico dos mundos de hoje cai nessa mesma vala comum, né? Então, é verdade. Vai ser eu Crer Também Pensar 2, escrito por Zé Bruno. Escreve aí, Zé. Eu queria ver o seu livro falando sobre isso aí. A gente ainda vai chegar nisso aí. Mas e aí, como foi a experiência com o Dr. Houston e o Paul Stevens lá no Regent? Então, no Houston foi o seguinte, o meu encontro com ele foi antecipado por várias pessoas, vários amigos meus que já haviam encontrado. Então, quando eu cheguei no Canadá, no Regent, para passar o ano 2004 lá como
tem vários programas no Regent. Um dos programas é o chamado Missionary in Residence. Então, eu fui convidado para ser o 2004, fiquei durante todo o ano lá. Basicamente, eu ajudo um professor numa área da minha especialização, que era Missões na América Latina, acompanhava alguns estudantes nas suas teses e tomava todos os cursos que eu queria tomar dentro daquele ano. Uhum. Então, chegando lá, ele soube que eu estava lá e então ele marcava as conversas com a gente, né? Então, o lance com ele não foi sala de aula, foi mais mentoria pessoal mesmo, né? Então, foi bem legal, porque ele pega pesado. Que o diga ele o pega Ricardo pesado, né? Ele pega Foi pesado, mas é bom, é bom. Conheceu o Paul Stevens? Quando eu cheguei lá, eu tinha um professor que era meu tutor, que no caso era a Tina Aires, porque eu me especializei em educação de adultos, educação teológica de adultos, mas eu fui aluno do Paul Stevens, e o que aconteceu foi que esse livro, O Outros 6 Dias, era o curso que na época ele estava dando, não era livro ainda, era o curso. Então, o curso é um pouco mais amplo do que o livro. E aí, nesse período, eu estava ajudando uma estudante dele que estava fazendo uma tese sobre Guayasamín, que é um pintor equatoriano. E ela queria estudar sobre o sofrimento na América Latina através das obras de Guayasamín. Então, me indicaram a mim, como era da América Latina, dar admissões para ajudá-la na leitura dos trabalhos dela e ajudar com bibliografia. E aí, o Paul Stevens era o orientador dela. E eu dei uma série de autores latino-americanos, não muito evangélicos, eu diria assim, que quando ela começou a citar as obras para o orientador, que era o Paul Stevens, ele falou assim, pô, esse cara está me criando trabalho. Porque era uma bibliografia mais latino-americana. Então, eu queria dar um sabor mais latino na dissertação dela. E aí eu acabei ficando mais amigo dele e ele falou, Ziel, vem participar do meu grupo pequeno. Então, com ele, toda terça-feira, é o dia do Chapel, lá no Regent, e depois do Chapel, os professores preparam uma sopa para os alunos. Então, nós nos sentávamos em grupo, comíamos a sopa junto e tínhamos um grupo tutorial, né, uma mentoria com Paul Stevens. E esse tutorial eu fiz com ele durante esse ano. Então, a gente se tornou bastante mais próximo nesse período. Agora ele está sendo professor do meu filho lá, exatamente. Sério? Agora. O Thiago está tendo um curso com ele agora, sobre vocação. Ô, Ziel, se você pudesse resumir numa sentença, assim, qual a importância assim, da obra do Paul Stevens? Porque ele não é um autor muito conhecido, né? Embora ele tenha escrito A Hora e a Vez dos Leigos, Os Outros 6 Dias, Espiritualidade do Cotidiano, acho que saiu pela Ultimato, e outras obras, muita gente não conhece ele. Né? O que você poderia assim, dizer sobre o legado dele e a importância do trabalho dele? Eu acho que o Paul Stevens, no mundo evangélico, pelo menos no Ocidente, é a pessoa que mais trabalha a teologia vocacional. Ele dá um marco teológico bíblico para a vocação bastante amplo. Eu uso muito material dele no meu curso que eu dou sobre perspectiva, questão da vocação, porque ele, sendo pastor, ele avaliando, preocupado com a questão de clero e leigo e tal, ele acabou deixando o pastorado e foi ser carpinteiro, né? Lá no Canadá, o carpinteiro só que constrói casas, porque as casas são de madeira. E ele, enquanto era carpinteiro, escreveu Liberando os Leigos, o aspecto de teologia vocacional. Ele era um pastor que foi ser carpinteiro, enquanto ele fazia isso e construía casas, ele refletia sobre o conceito de vocação, dentro da perspectiva cristã, na história da igreja e na teologia bíblica no Antigo e Novo Testamento. Foi quando ele escreveu Liberando os Leigos, foi quando ele escreveu essa espiritualidade que desce à terra, Down to Earth, e outros livros mais. A Ultimato publicou vários deles. Sim. É uma pena que os Outros 6 Dias não decolou muito, porque eu acho que é uma obra fabulosa, talvez a mais importante que ele escreveu. Eu já pedi para o pessoal republicar esse livro, porque é um livro fabuloso. Então, assim, ele trabalha uma perspectiva da vocação em 3 etapas. Você tem a vocação humana, a vocação cristã e a vocação pessoal. E essa teologia da vocação vai para além dessas pessoas que dizem... Quando você pensa em vocação, pensa em ministério pastoral ou missionário. Mas ele não. Na vocação humana, todos nós somos chamados como seres humanos a sermos mordomos da criação, administradores da criação. Como é que essa vocação
ser efetiva. Então, a vocação pessoal, a vocação específica, então, ela não anula a vocação humana. Então, como é que se expressa isso, seja na ciência, na arte, no ensino, no negócio, no comércio, no púlpito? Então, ele tem uma perspectiva vocacional, uma teologia vocacional muito mais ampla, que não cria esses divórcios, né? A gente cria muito divórcio. Então, o Deus que cria e o Deus que redime é o mesmo Deus. Quem te dá dom e talento é o mesmo Deus. Então, como é que a gente tem uma teologia mais integrada? Então, eu diria que ele é o grande pensador, eu diria, da teologia vocacional. Eu acho que é uma pena que a gente não tenha muito contato com as obras dele, né? Mas são muito boas. Zé, a outra pergunta que eu quero fazer a você é, nesse período em que nós estamos vivendo, assim, de pandemia, né, de igrejas fechadas, assim como outros setores da sociedade, qual tem sido o seu maior desafio pastoral, assim? Eu vejo que alguns pastores acho que se desesperam porque nunca investiram nessa questão da tecnologia, então esse contato com a membresia fica às vezes difícil, né? Outros, por outro lado, deixam a Deus dará, né? E os irmãos ficam meio que soltos aí. Para você, na sua experiência, como é que tem sido ser pastor nesse período? Imagina quando você vai viajar e você prepara o seu carro para viajar e você calibra os pneus e você vai para a viagem e no meio da viagem você se depara com uma chuva muito forte e o carro tem que atravessar uma pista molhada. E aí tem aquele fator da aquaplanagem. E aí você, no meio da pista molhada, você percebe que a dirigibilidade fica um pouco complicada, basicamente porque os seus pneus, embora estejam cheios, não estavam preparados para aquele tipo de piso, perdendo um pouco do atrito com o chão, com o asfalto. Então, eu diria que essa crise ela revela muitas debilidades da igreja que já são pré-existentes. Muita igreja entrou nessa aquaplanagem com o pneu careca, entendeu? E só percebeu que está com o pneu careca quando entrou no processo. E aí, quando entrou no pista molhada, tentou dirigir e percebeu que ficou difícil segurar o carro, o máximo que consegue fazer é diminuir a velocidade. Diminuir a velocidade para poder passar bem. Então, eu diria assim, que muitas igrejas estão descobrindo o seu pneu careca no meio desse processo e não se prepararam para alguma coisa assim. A nossa igreja não se preparou para uma coisa assim. O que acontece é que, como uma igreja de classe média em São Paulo, onde muita gente, eu diria que 98% tem formação universitária, é gente familiarizada com o mundo digital, com o mundo virtual. Então, rapidamente, nós fomos, os pastores, né, fomos equipados, temos aprendido a usar Zoom, a usar Google, sei lá o quê, Discord, essas coisas todas, Instagram. Então, a molecada está ensinando a gente a usar essas coisas. Então, a gente está aprendendo a nadar nadando, literalmente. Então, paralelo a isso, a gente tem feito uma série de perguntas, né? Então, uma das perguntas que a gente está fazendo essa semana, por exemplo, é que nós percebemos que muitos modelos de comunidades entram nessa lógica mais tecnológica sem refletir adequadamente. Então, é como se a tecnologia definisse o limite da teologia, o que a gente acha que é problemático, né? Então, a gente acha que a tecnologia está a serviço de, mas não pode ser a inversão. Então, não é simplesmente uma adequação ou uma adoção acrítica da tecnologia. A gente precisa fazer uma postura mais crítica com relação a ela, né? É como você pegar um carro, de novo, o carro te permite andar a 300 km, está marcando no odômetro lá, mas ninguém dirige a 300 km. Embora a tecnologia me permita acelerar até 300 km, a gente respeita o limite estabelecido. Então, um dos problemas que eu vejo nesse momento é que a adoção da tecnologia, ela, no primeiro momento, está sendo um pouco acrítica, assim, um pouco na correria. Então, vamos tentar mudar tudo que nós temos no real para o virtual, sem discutir adequadamente se esse meio nos permite adequar tudo ou não. Então, quem está a serviço do que aqui? É a tecnologia que está a serviço daquilo que é a igreja, ou a gente simplesmente se submete à tecnologia e vai em tudo que a tecnologia permite? Então, acho que é uma discussão importante que a gente precisa fazer, a maneira como relacionar. E daqui para frente,
cada vez mais, porque esse negócio não tem volta, né? Vai ser daqui para frente cada vez mais Sim. assim. Muitos profissionais, né, muitos setores, né, da sociedade vão ter que se reinventar nessa questão, né? Manter o seu produto, no caso do comércio, né, mas se reinventar a forma como esse produto vai ser entregue ou esse serviço vai ser prestado. E a igreja, ela não pode mudar o seu conteúdo, a sua natureza, porque tem a sua origem em Deus e no Evangelho, né? Mas a forma como ela ministra ao mundo é que deve ser repensado sem que isso venha comprometer a sua vocação. Acho que sim. Uma outra coisa que eu vejo também que essa dinâmica tem, essa situação tem mostrado para a gente é a qualidade dos vínculos na igreja. Então, para algumas pessoas que têm um vínculo mais de consumo, eu diria assim, onde o enfoque das relações é mais de participar e assistir um bom culto, e não de prestar um bom culto, então eu acho que esses vínculos são vínculos muito frágeis, que num espaço como esse pode ser ainda mais fragilizado. Então, quando o vínculo está mais no encontro do que na relação, eu acho que é uma discussão que precisa ser feita. E aí eu acho que um momento como esse vai mostrar a fragilidade dos vínculos, né? Onde de fato estão os vínculos, né? Então, a gente está como o povo de Israel sentado à beira dos rios da Babilônia, esperando, chorando, pensando em Sião, tudo bem, né? É só mudar aqui, né? A gente cria uma mentalidade mais consumidora do espetáculo e a gente consome o espetáculo evangélico como consome outra coisa qualquer. Agora, claro, essa realidade já pré-existia essa situação. Ela só se torna mais intensificada nessa situação, talvez, mas ela não é provocada por causa dessa situação. Ela só se revela com maior explicitude, né? Então, agora outra coisa é como acompanhar as pessoas, né? Como acompanhar as pessoas. Se pastorear, como eu gosto de dizer, é habitar na dor alheia, como é que eu habito na dor alheia por meio desses vínculos? Mas, olha, eu posso te dizer, o meu sono reduziu para 3, 4 horas para cada noite, porque as pessoas pedem muita ajuda. Então, é muita conversa, muito aconselhamento, muita oração, muita visita virtual. As pessoas ficam mais à vontade para chamar para uma conversa no Instagram ou assim do que eu visite na casa dela. Na casa dela precisa arrumar. Né? Então, eu não invado tanto a privacidade do espaço, mas invado a privacidade da alma da pessoa. Sim. E assim, uns mais do que outros, né? Porque, como você disse, né? Quem já estava habituado com isso, o desafio é não inverter a ordem, né? Não tornar a igreja serva da tecnologia, mas tomar a tecnologia a serviço da igreja, né? E os que tinham aversão à tecnologia ou tratava ela com desdém, vão ter agora que fazer uso dela em situações que se faça necessário, até porque o tempo hoje se faz necessário, mas pós-pandemia talvez não seja necessário. Então a gente também tem que repensar isso, né? Sim, nós temos na igreja um grupo pensando isso, ou seja, o que vai ser o novo normal? Então nós temos alguns grupos estrategicamente, os think tanks, pensando isso. Então, por exemplo, eu acho que a escola dominical nunca mais vai ser igual ao que era antes. Definitivamente a nossa igreja, por exemplo, vai fazer o uso mais sistemático da tecnologia para uma escola dominical que se reúne ao longo da semana e não somente no domingo pela manhã, por exemplo. Então, mesmo que a gente volte para alguma coisa parecida ao anterior, não vai ser a mesma coisa. Então, porque já está... Eu tenho grupo de jovens ensinando os mais idosos a como fazer reunião de grupos pequenos por meio do Zoom, por exemplo. Legal. E para eles que têm são muito idosos, 80 anos, 90 anos, esse negócio de deslocamento na cidade, para eles é difícil. Então, para eles talvez seja mais fácil umas reuniões frequentes por meio do Zoom do que deslocar fisicamente para alguns lugares na cidade, entendeu? Dá mais autonomia para eles, por exemplo, a tecnologia. Então, sem se substituir, mas de maneira complementar, a gente vai ter que usar esse negócio com mais frequência. Sim, isso é verdade. Eu ia estar comentando que essa semana, se eu não me engano, foi na outra, você fez algumas publicações um pouco mais incisivas relacionado ao nosso governo e a forma como ele tem lidado com a questão da pandemia, né? Assim, como pastor, né, o que é que você tem a dizer, assim, como um cristão, quando você analisa o cenário nacional, né? E qual é o discernimento que você tem? O que é que você pode dizer em relação a isso, à luz da sua relação com Cristo, com as Escrituras, com a tradição cristã?
Então, na nossa igreja, nós, graças a Deus, conseguimos sobreviver à polarização política que o país veio passando. Nós tínhamos pessoas que iam para a igreja com roupa vermelha, para as passeatas na Paulista, e algumas pessoas também que iam com blusa verde e amarela. Eu diria que tinha mais verde e amarela do que vermelho, mas o interessante é que eles conseguiram participar da ceia juntos e conseguiram não ideologizar a relação deles nesse sentido. Porque, afinal de contas, quando a gente tem uma cruz na igreja, uma pregada na parede, a gente olha para onde foi conquistada a nossa união. Então, nada pode nos separar desse tipo de coisa. No entanto, eu como pastor, né, eu como cristão, o critério da justiça do reino de Deus é uma coisa muito importante para mim. Então, apesar de ter minhas preferências políticas e ideológicas, por exemplo, eu apanhei muito dos meus companheiros de partido, quando eu estava num partido, porque a justiça do reino de Deus ela não me permite usar a igreja ou a minha fé como correia de transmissão de partido. Então, eu sempre tenho uma autonomia naquilo que seja A ou B, que não bate com a Escritura, eu não tenho por que me comprometer com aquilo. Uhum. Então, eu nunca vou abrir mão da justiça do reino em função de projetos políticos ideologizados. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, nada mais é. Então, embora a gente tudo que a gente faça na história é ideológico, a gente toma partido, mas naquilo que vai contra o Evangelho, eu não tenho por que diminuir meu compromisso com o Evangelho para ficar bem com o grupo A ou o grupo B. Eu sei que, ao fazer isso, eu me torno... eu corro um risco grande de não ficar bem nem com A nem com B. É o que acontece hoje. Eu tomo pancada dos dois lados, mas eu não estou sozinho. Antônio Carlos toma pancada, outros tomam pancada, né? Então, eu tento nunca ideologizar, ou nunca usar a minha fé como correia de transmissão de partido A a B. O meu compromisso é com a justiça, então, naquilo que for feito, que for de acordo com o que eu entendo ser a justiça bíblica, eu aplaudo. Aquilo que for contra, eu sou contra. Então, eu nunca me sinto plenamente confortável nos nossos modelos humanos, nos nossos projetos de cidade ideologizados e limitados, né? Os projetos humanos são sempre limitados, né? Então, diante daqueles que exigem de mim uma fidelidade partidária, eu não dou. Não dou fidelidade partidária. Uma fidelidade de lealdade de lado político, eu também não dou. Minha lealdade pertence a Cristo. O que implica isso? Eu vou ser adjetivado por uns e por outros. E vou ficar sempre sendo olhado sob suspeita. Mas eu estou mais preocupado com o que Cristo olha, como ele me vê, entendeu? Então, com o olhar dele que me preocupo, entendeu? Então, assim, tem momentos na história em que eu aplaudo e outros momentos que eu critico. E tem momentos que eu abomino. Então, toda vez que a vida humana está em risco, eu não consigo contemporizar essas situações por questão de defender lado político. Então, ultimamente, meus posts têm sido mais críticos, porque eu acho que a forma como nós temos tratado a questão da pandemia no Brasil é um desrespeito à pessoa humana. Nós somos um país que convive com essa tragédia de metade da população brasileira não ter saneamento básico. E a gente dorme tranquilo com um negócio desse. A gente vive numa situação onde a gente sabe que enquanto eu posso ficar em casa aqui protegido nessa quarentena, a faxineira da minha casa não pode. Ela não pode. Então, eu como cristão, eu tenho a obrigação de criar condições para que ela também possa ficar na casa dela, protegendo a ela e os seus filhos. Então, o nosso sistema, o nosso modelo civilizacional, ele é mesquinho, né? Ele é muito mau. Então, um país tão injusto como o nosso, tão desproporcional como o nosso, numa crise como essa, a questão é a solidariedade, a questão é a empatia, a questão é a compaixão, a questão é a vida humana. Todos nós temos que perder um pouco, ou perder muito, para poder viabilizar a vida. Mas quando eu percebo que
a ideologia toma prevalência sobre a vida, aí eu digo, isso aí é idolatria para mim. Isso aí é um sistema que exige sacrifício de pessoas. Com isso eu não posso tolerar em hipótese alguma. E aí eu me levanto contra, né? E me Sim. levanto contra. E aí o Eu chumbo vou. vem. Não, eu acho que você está certíssimo, né? Acho que Provérbios fala que nós temos que gritar por aqueles que não têm voz, né? Gritar por Provérbios aqueles 31 que diz. não podem se defender. Então, eu acho que formadores de opiniões e pastores, principalmente, eles são responsáveis de falarem justamente contra aquilo que ofende a dignidade humana, a vida humana, porque de tudo que foi criado, só o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, você não tem É como isso. se calar diante de qualquer ofensa, seja de um feto que está na barriga de sua mãe, seja de um ser humano maduro. Você não tem como ficar calado diante disso, né? O silêncio é como diz Bonhoeffer, Não. é tão mal quanto o próprio mal feito, né? E o silêncio agora é simplesmente um atestado de cumplicidade com isso. Não é questão de identificação, é cumplicidade. É mais do que identificação ideológica, é cumplicidade com um negócio desse. Então, a gente tem que pensar a nossa responsabilidade histórica como cristãos, né? Nós somos alguém que servimos alguém que morreu para dar vida e vida em abundância. Então, qualquer coisa que produza morte, estou fora, né? Eu vou mostrar aqui uma pergunta que o pessoal fez aqui. O Daniel Esteves, ele perguntou: você pretende expandir o servo de Cristo para o EAD? Eu diria que o estágio atual da questão entre os professores do Servo de Cristo é o seguinte: alguns cursos nós pretendemos facilitar o acesso por EAD, não o curso todo, porque nós não temos graduação em teologia, né? O nosso curso é o equivalente a um mestrado em teologia e doutorado em ministério. Então, o nosso curso, nós pensamos fazer algum modelo semipresencial, porque a gente funciona com módulos também. Então, os cursos agora, por exemplo, todos eles estão sendo dados por videoconferência. Então, as aulas agora, nós perdemos somente 6 alunos, para vocês terem uma ideia, nesse período. Todos os alunos estão em aulas no espaço da videoconferência. Mas nós temos sérias questões com relação ao espaço só pelo EAD. Pra você ter uma ideia, o governo chileno e o governo peruano retrocederam no que diz respeito à formação dos professores por EAD. Eles cancelaram esse processo de formação. Porque a formação não é só o conteúdo, né? A gente forma pessoas. A gente se envolve com pessoas. Então, a transmissão do conteúdo é uma parte da formação, mas não é toda a formação. Como na nossa filosofia de educação, a gente está mais preocupado com a pessoa do que a quantidade de conhecimento que ela vem a ter, embora isso também é importante, então, uma parte a gente consegue, que é a transmissão de conteúdo. Mas isso é a parte, talvez, menor de todo o processo de formação de líderes. Então, que tipo de líderes a igreja evangélica precisa hoje? Então, não é só líder cabeçudo. A gente quer conhecer a vida dessas pessoas, a gente quer se envolver com elas. Então, no nosso projeto pedagógico como escola, a dimensão do encontro, da encarnação no processo de formação teológica é muito forte, né? Nós não acreditamos que se você gravasse 8 bilhões de pendrives e arremessasse 8 bilhões de pendrives com o evangelho no mundo, que o mundo todo estaria evangelizado, né? Não é assim. Então a gente pensa em fazer assim, a gente pensa em fazer alguma coisa por acesso à distância, mas não completamente. Não completamente. Você falando dessa questão aí do pendrive, eu lembrei que naquele livro do Stott, A Missão da Igreja no Mundo Moderno, que ele escreveu um ano depois de Lausanne, quando ele vai elencar as 5 palavras-chave ali, missão, evangelismo, ação social... Diálogo. Aí coloca relacionamento, né? A importância do relacionamento, até mesmo para a prática da evangelização. Falando em Lausanne, Zé, você participou de algum congresso mundial? Sim. Qual foi a sua participação em Lausanne? Eu participei, o Lausanne 74 não fui porque eu tinha 13 anos, mas o Lausanne 2, 89, eu fui como um dos representantes da juventude evangélica, né? Então, em 89 eu tinha 28 anos. Filipinas, Manila. Então, eu participei do 2,
Do 3 eu não participei porque eu achei que a minha vaga eu devia dar para outras pessoas. Então, eu acho que para cada geração não tinha sentido repetir a minha experiência. O meu compromisso com Lausanne já era suficientemente forte, eu não precisava de mais uma participação. Então, eu preferi dar minha vaga para outra pessoa para poder a geração mais nova estar lá participando também. Então, Lausanne é um grande momento de bom senso evangélico, né? Uhum. Alguns chamam de adornamento, né? Tipo o Concílio Vaticano II evangélico, né? Então, assim, em relação a 89 a 74, foi muito diferente. A gestão de 89 foi uma gestão com uma determinada, eu diria que em termos temáticos, recuou um pouco em termos do 74. 74 foi mais progressista, eu diria assim, foi mais Sim. revolucionário. As tensões de bastidores em 89 não foram muito legais, assim. Mas foi uma delegação boa do Brasil, foi bom participar do evento, né? Nós éramos 4.000 pessoas do mundo inteiro, é uma experiência ímpar. Teve coisas muito boas, teve coisas ruins no Congresso, como todo Congresso tem. Teve Sim. coisas inesperadas que aconteceram. Mas eu me lembro da palavra de abertura da Coração Aquino, a presidente da Filipinas naquele momento. Ela não pôde estar presente, ela mandou um vídeo. A Filipinas tinha acabado de passar por um processo de revolução forte, né, onde a Coração Aquino assumiu o poder, e ela então, no Congresso, ela abriu o Congresso dizendo assim: a Filipinas é um dos poucos países cristãos na Ásia, mas olha que tipo de cristianismo nós temos aqui, olha que tipo de nação nós temos aqui. E era realmente impactante. E ela falou assim: eu gostaria que vocês, nesse congresso, pensassem que tipo de cristianismo vocês querem deixar aqui. Poxa. Outro momento crucial nesse congresso, de bastidores assim, o Vivi Grig estava presente com a gente lá. E uma Sim. das tensões da Filipinas foi que, nas Filipinas, na época, não existia muita opção de classe média. Então, colocaram a gente em hotéis caros da cidade. Eu fiquei no Manila Garden, um baita hotel caríssimo. E isso foi chocante. Por exemplo, tinha pessoas da África que estavam comigo no café da manhã que só tomavam café da manhã. E eu perguntava: por que você não almoça? Ele dizia: porque eu não consigo comer tanto aqui, sabendo que o meu povo não está comendo lá. Se eu habituar a comer tanto assim, quando eu voltar para o meu contexto, não vou conseguir comer tanto assim. Então, eles tomavam café da manhã e ficavam com isso o dia inteiro. Poxa. No final do congresso, para você ter uma ideia, por causa do tipo de hospedagem que nós tínhamos que ficar, o congresso ficou com um déficit grande. O grupo da Califórnia, que era responsável pelo congresso, teve que administrar uma dívida que ficou anos em Manila. Mas, na época, o Vivi Grig, que estava presente, fez a seguinte observação no congresso. Ele pegou o valor que foi gasto na organização do congresso e disse: se nós tivéssemos usado esse valor para construir casas populares em Filipinas, tivéssemos nos hospedado nessas casas populares durante o Congresso, e depois que terminasse o Congresso, deixássemos essas casas populares para o governo dar aos pobres, nós teríamos feito casa popular para 5.000 pessoas. Caracas, Ziel. Eita. É outro modelo, né? É outra forma de pensar, né? Quer Gente. dizer, o mesmo dinheiro que a gente gastou para ficar na hospedagem nos hotéis que nós ficamos. Se antes tivéssemos pensado: vamos construir casas populares, fazer aqui uma Vila Olímpica, como foi feito nas Olimpíadas aqui. Vocês, os congressistas, habitam nessas casas durante o período do Congresso e, quando sai daqui, deixa para a nação casa para 5.000 pessoas. Imagina que testemunho seria isso. Então, Fato. acho que foi essa engenharia do uso do recurso nessa crítica do Vivi Grig foi a coisa que eu mais trouxe de Filipinas 2, assim, mais impactante para mim. Assim, nossa, a gente pode pensar uma maneira diferente a nossa lógica, a nossa engenharia de encontros e congressos e criar uma dinâmica que o congresso, por si só, ele não é só uma bênção por ter reunido evangélicos, mas deixa uma bênção para a nação assim, muito evidente, muito E que evidente, né? impacto não seria, né? Imagina, você tem lá Condomínio Popular Verdade. Lausanne, entendeu? Marco Então, histórico. assim, essa leitura crítica do Vivi Grig me deixou muito impactado em Lausanne 2. Claro, teve o Stott, teve Samuel. Samuel e René não estavam no púlpito dessa vez, e deram seminários. A humildade dos dois me impressionaram, porque Lausanne 1, eles foram as grandes estrelas, né? Billy Graham, Stott, Samuel, René e o Snyder, né?
E aí, Lausanne II, eles estão lá. O René não foi. René tinha umas críticas fortes com relação ao Lausanne II. Escreveu antes disso, sobre isso. Ele perguntava se haveria a palavra de Deus em Lausanne II. Esses eram os textos do René, assim, bem, bem forte. Samuel ficou lá dando seminário, então foi interessante ver o Samuel nessas duas situações. A crítica do René era por quê? Era porque o pacto não tinha sido popularizado de 74 até ali, porque a lógica por trás da associação... Não, a crítica do René tinha a ver com quem estava organizando o Congresso, quem estava puxando o Congresso. O René, conhecendo os bastidores, sentiu que era uma linha mais de menor compromisso social e uma linha mais conservadora. Estava mais para 66 do que para 74. Estava mais para Berlim do que para Lausanne, né? Entendi. Então, o René ficou preocupado com isso e ele não foi. E ele criticava na revista chamada A Mission, que é uma revista latino-americana, ele escrevia uns editoriais fortes, assim. Um deles, que eu tenho ainda gravado comigo aqui em casa, a cópia, era Haverá a Palavra de Deus em Lausanne II? Esse é o texto do René. Chutando o pau meu, chutando a canela. Ô, Ziel, falando de Lausanne, assim, não teria como falar sobre a questão da missão integral aqui no Brasil, né? Que não agora, mas em um passado um pouco recente, foi palco assim, de vários conflitos, até por conta de adesões, manifestações políticas, enfim. Na sua visão, assim, o que você pode falar sobre a relação entre a missão integral, né, que surge lá antes de 74 com os latinos, perpassa 74, e o que ficou conhecido como teologia da missão integral? Porque até hoje tem gente que às vezes confunde. Aí diz, a teologia é ruim, então a missão integral também é ruim, ou não entendem nada sobre uma coisa e outra. E sem falar que a própria teologia, parece que ela nunca decolou, né? Um projeto de teologia de missão integral que a gente soubesse, assim, que conflitasse, por exemplo, com a teologia da prosperidade no Brasil. Inclusive, houve até uma consulta, se eu não me engano, sobre essa questão, né? Entre a teologia da prosperidade e a decisão integral. Assim. Eu queria que você pudesse comentar alguma coisa sobre isso. Tem muita má vontade em torno desse debate. Foi um debate que me entristeceu muito, porque eu vi pessoas falando muito duro, sem ter feito o trabalho de casa. Assim, teve muita gente que ouviu o galo cantar não sabe aonde, falou muito duro e disse coisas absurdas, né? Absurdas. Foi um dos momentos mais tristes que eu passei nos anos passados, assim, de ver pessoas usando o espaço que tem, a projeção que tem, para falar coisas muito duras, sem o mínimo de cuidado nas suas análises. Então, esse começando de trás para frente. Uhum. Agora, também eu diria que parte do problema foi que as pessoas confundiram a teologia da missão integral, ou a proposta da missão integral, com teologia política de algumas pessoas que estavam vinculadas com a missão integral. E aí tomaram a teologia política de alguns como sendo a teologia da missão integral. Porque teria sido mais honesto dizer assim, eu não concordo com a forma como tal pessoa expressa o conceito de missão integral e não concordo por essas razões. Eu acho que isso até enriqueceria o debate. Mas o pessoal, numa de desautorizar, de lacrar, de comprometer, de tentar questionar a salvação de um, de outro. E, na verdade, eu senti nesse debate muito uma preocupação de quem é que vai fazer a cabeça do mundo evangélico, quem é que vai dominar o mundo evangélico agora. Então, vamos tirar esses caras da área e a gente vai poder encampar esse negócio, colocar esse negócio no bolso. Bom, Deus é juiz e já está julgando esse processo. Mas o que eu diria é o seguinte, a missão integral tem uma teologia, óbvio, é a teologia evangélica. Eu nem gosto de chamar muito de trabalhar em teologia da missão integral, porque eu não vejo muita diferença na teologia evangélica, da teologia da missão integral. O que eu vejo é a missão integral como uma resposta missional, né? Então, frente ao mundo da injustiça, que resposta nós damos? Né? Durante muito tempo, a teologia evangélica tradicional pensava muito na ética do indivíduo. A teologia da missão integral passou a pensar na ética do sistema também. Ou seja, vamos pensar no pobre, ok? Mas o que é que cria o pobre? Que sistema é esse que necessita criar o pobre? Então, a teologia da missão integral, ela se identifica
com as mesmas preocupações, ou nasce no mesmo contexto da teologia da libertação, né? Faz as mesmas perguntas, mas dá respostas diferentes, porque são teologias diferentes, de origem diferente. Então, a teologia da missão, a teologia da libertação, uma teologia católica, tem uma origem diferente. Ela parte do pressuposto, por exemplo, que nascendo no continente católico, você é católico, você é cristão. A teologia evangélica diz, não, você não é cristão porque nasce no continente cristão, você é cristão porque nasceu de novo. Então, já parte por aí. Então, elas olham para o mesmo problema e procuram dar respostas a partir da sua leitura bíblica para aqueles problemas. Então, acho que o trabalho recente, mais bem, que estuda melhor isso, é a tese de doutorado do Paulo Capelletti, que trabalha, está publicado em livro, onde ele faz essa comparação muito bem estruturada entre a missão integral e a teologia da libertação. Né? Tem o trabalho da Regina também, que faz essa teologia da missão integral. Então eu diria assim, eu não conheço outra missão que não seja integral. Né? Então, se não é integral, não é missão, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Então, o evangelho é integral. Tira o homem do inferno e o inferno dentro do homem. Então, você ama a Deus e ama o próximo, mas você não pode amar o próximo e continuar vendo o próximo descalço na igreja. Você não pode ver o próximo com fome na igreja. Então, você vai preocupar assim, mas por que você está chegando descalço na igreja? Você está chegando com fome na igreja? Em que condições você vive? Então, é impossível você amar o próximo e condenar o próximo à situação na qual ele está. Você está preocupado com ele também. Então, assim, eu acho que a politização do debate da teologia estragou um pouco um debate. E eu não estou muito seguros de que esse debate foi todo ele feito com boas intenções. Eu realmente, eu sei que eu estou falando uma coisa perigosa aqui e difícil, mas pelo testemunho que eu vi nos bastidores do mundo evangélico brasileiro, que, aliás, uma das coisas que mais me deixaram triste quando regressando para o Brasil é os bastidores do mundo evangélico brasileiro e, sobretudo, o mundo evangélico tradicional. Não estou nem falando do mundo neopentecostal, tradicional. Sim. Essa questão da integridade é um negócio assim seríssimo, né? Seríssimo. Então, a falta de transparência, interesses não muito claros, comprometeu muito. Por outro lado, também eu acho que a excessiva politização do debate, de um lado e do outro, transformou o debate teológico em correia de transmissão de projetos ideológicos, de projetos de poder. Sim. Uma crítica assim que eu fiz até na época era porque alguns, né, pegaram a bandeira da missão integral e sustentaram ela como se ela fizesse parte de um determinado polo político, né? Então, quando você faz isso, você macula, até porque era alguém assim de grande influência, né, gozava de grande prestígio na época. Então você macula todo um movimento, né? Assim, por mais que não devesse ser assim, mas é aquela coisa, a opinião pública, né? A formação dessa opinião. Então você olha para a missão integral, pô, isso é coisa de marxista, isso é de as mais diversas bobagens, né? Essa rotulação no mundo evangélico é uma tristeza, porque é sinal de imaturidade do mundo evangélico. A necessidade que nós temos de dialogar, de conversar, de crescer. A própria situação agora está mostrando a necessidade de ter autocrítica, né? Quer dizer, você criar suspeitas teológicas da fé do seu irmão por causa do caráter ideológico é um negócio muito sério. Sim. Muito sério, né? Então, as pessoas pensam de maneira que as pessoas pensam, erram, fazem aderências momentâneas equivocadas, mas você querer jogar todo mundo no caldeirão dos infernos porque pensa A ou pensa B é um desrespeito à pessoa humana, é um desrespeito e se a pessoa pensa diferente, vamos conversar, vamos trocar ideia, né? A gente não precisa concordar, mas podemos pensar diferente. Sim. Então, um dos sinais da imaturidade do mundo evangélico, assim, evidente, é que ele não sabe dialogar. Esse é um sinal, assim, se é imaturidade para dentro, é de fraqueza missional para fora, porque nós damos um péssimo testemunho. Um péssimo Sim. testemunho. Então, é sinal. Então, você vê, assim, muita gente cantando de grosso, que, rapaz, papagaio, se ficar no ombro de barítono, também fala grosso, tá entendendo? Então,
assim, é muita gente que fala grosso na plataforma, mas quando desce da plataforma, rapaz, você tem que conhecer essas pessoas nos bastidores. Essa incapacidade nossa de dialogar adequadamente, essa necessidade de lacrar, de rotular, de excluir pessoas do processo, mostram o quão imaturo nós somos como igreja internamente e quão frágil nós somos na nossa responsabilidade missional. Porque a gente acha que o mundo não percebe isso. O mundo percebe isso e se escandaliza com isso, né? Então nós perdemos com isso. E a outra coisa que eu tenho visto é que a gente muito facilmente desassocia a fala da vida das pessoas. Então, a gente tem que perguntar sempre, quem é que está falando? Como é que ele vive? Quem são essas pessoas? Como é que vive nos bastidores? Como é que trata as pessoas nos bastidores, né? Então, esse negócio de falar grosso, dar pancada, bater, esse negócio é boa para o ringue, mas não é entre nós não deve ser assim. Então, a própria conduta evidencia, a forma de fazer também explicita uma maneira de ser e de entender as coisas. Então, eu acredito que a grande politização e polarização política que nós passamos no passado pegou a igreja evangélica de calça curtas e mostrou a nossa fragilidade, a nossa inconsistência na capacidade de dialogar para dentro e para fora, a nossa imaturidade. E nós somos assim meio iluministas, nós achamos que títulos, que diploma é sinal de maturidade. Não é. Não é, gente. Tem muito tolo diplomado. Mas eu percebi que nesse processo da politização, nós tínhamos nos extremos a preocupação de não só servir a Cristo, mas a preocupação também de dominar o cenário evangélico, assim, de controlar as cabeças, de controlar a agenda. Eu não sei se você concorda, mas assim, depois do que aconteceu com o Caio, ficou um vácuo. Acho que o Caio, depois ficou aquele vácuo no cenário, né? E eu acho que desde a saída do Caio, assim, desse protagonismo como representante do movimento evangélico, vamos dizer assim, nunca isso foi preenchido. E parece que ficou, assim, em alguns momentos, alguns nomes se levantavam para ocupar esse espaço ou se auto-reivindicar essa representatividade, mas sem ter a legitimidade do próprio povo no sentido mais amplo. Né? Essa é a tragédia de ser um país presidencialista, né? A gente sempre está procurando um herói, né? Então, eu sou parlamentarista por vocação, assim, eu acho que essa ideia de ficar dependendo de personalidades para poder ganhar projeção e para ganhar nome, realmente eu acho que não é bom para a igreja, né? Acho que a multiforme sabedoria do corpo de Cristo tem que se expressar de maneira multiforme. Cabeça já é Cristo, o resto tudo é corpo, não precisa ter outro cabeça. Então a gente precisa aprender a falar como corpo de Cristo, pensar como corpo de Cristo, agir como corpo de Cristo. A gente professa um Deus trinitário. Então a gente tem que viver em comunidade, aprender a viver em comunidade e se expressar como comunidade. Então quando a gente quer destacar pessoas A, B ou C como porta-vozes num segmento que é um corpo, a gente se lasca. A gente se lasca. Então, o nosso modelo de agir, a gente chupou muito da cultura isso, né? A gente absorveu, a gente virou uma caricatura do nosso entorno. Então, a gente tem o presidencialismo como modelo e a gente tem os nossos modelos presidencialistas, coronelistas, patriarcais, coronelistas, narcisistas, e a gente não conseguiu superar esse negócio, né? Então é ruim demais, né? O dia que a gente aprender a falar como corpo, vai ser legal, mas para poder aprender a falar como corpo para fora, a gente tem que começar a conversar como corpo para dentro. Então, essa é a proposta do PGM, por exemplo, Zé, é de ver um grupo de pessoas caminhando junto, orando junto, pensando junto, discordando, concordando, mas processando junto, se manifestando junto, né? Então, tentando uma cultura diferente de ocupar o espaço, né? Essa tem sido um pouco a inquietação, né? A ideia, né? Ficou muito comprometido, Zé, com esse negócio. O pessoal confundiu missão integral com uma determinada teologia política. Uns que faziam teologia política negavam que estavam fazendo política. E os outros estavam fazendo teologia política e os outros diziam que não, isso é missão integral. Não.
Isso é alguém da Missão Integral tentando fazer a sua teologia, mas é alguém, não é o movimento todo, né? Dentro do movimento há tanta Sim. discordância, tanta coisa assim. A gente às vezes pensa que todo mundo pensa igual, né? Como se fosse uma coisa bem homogênea, quando não, né? Há as suas próprias peculiaridades. Mas só para Rapaz, nem a esclarecer, gente pensa igual, né? é, A gente começa pensando de um jeito, vai dormir pensando de outro jeito, não é? ou como, né? Se a gente for olhar, às vezes, as publicações mais antigas que foram feitas, talvez a gente venha Misericórdia! apagar. Eu disse isso. É aquele versículo, São FHC 3,16. Esqueça o que eu escrevi, né? Ó, pessoal, para quem não sabe, o Zé mencionou aí o PGM. O PGM é um projeto Grão de Mostarda, que é um projeto de mentoria, onde o Ziel, junto com mais 3 amigos, né, que é o Ricardo Barbosa, um presbiteriano, o Valdir Sternagel, um luterano, e o Osmar Ludovico, da Comunidade de Jesus, se eu não me engano, e o Ziel, um metodista, eles fazem uma seleção a cada 3 anos, né, normalmente essa periodicidade, seleciona um grupo de jovens evangélicos e tem um caminho de 3 anos, né, de encontros 2 vezes por ano, de disciplinas espirituais, de reflexão, enfim, abrir o coração. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, Iel. É muito comum encontrar nas redes sociais foto sua com os outros 3, né? O Valdir, o Ricardo e o Osmar. E quem participa do PGM como eu, assim, é notório a beleza do relacionamento. Eu acho que um dos momentos mais ricos do PGM é ouvir as histórias de vocês compartilhando, abrindo o coração. Eu queria que você pudesse falar um pouco dessa amizade e sobre o valor da amizade espiritual, dessa caminhada de amigos, comunitária. Bom, a teologia bíblica disso é que Deus nos fez amigos, né? Ele nos chamou de amigos. Então, a gente acha que esse é um caminho de aprofundamento das relações, da vida espiritual, né? A amizade, a escuta, o caminhar junto, o ser moldado pela vida do outro, essa influência. O nosso decano é o Osmar, é o mais experiente da jornada. Eu conheci o Osmar, eu tinha 17 para 18 anos quando eu conheci o Osmar, lá no Rio de Janeiro ainda. Então, o Osmar tem a história dele, que acabou depois, ao retornar ao Brasil, se convertendo, se encontrou com o pessoal da ABU aqui em São Paulo, acabou se envolvendo com Hans Birk, que era o secretário missionário da ABU para a Europa, e o Hans Birk tinha esse programa de revisão de vida, espiritualidade, e o Osmar, Ô, no Ziel, Brasil, foi... só um instante, ó. Essa frase aqui que o Deca Sá falou, o reino de Deus é um reino de amigos, essa frase é da autoria do Hans Bick, para quem não sabe. Isso, isso. Então, o Hans Birk, ele teve uma influência muito forte na vida de todos nós, né? Então, o Osmar conviveu mais com ele, o Valdir também conviveu com ele. O Ricardo, eu não sei se chegou a ter um encontro com o Hans. Eu me encontrei com o Hans em primeira vez em 87, na Colômbia, e eu estava me preparando para passar um tempo de revisão com vida com ele na Europa, mas ele só fazia a revisão de vida quem tivesse mais de 40 anos. Eu não tinha 40 anos na época. Então, ele me escrevia, a gente trocava cartas, ele me deixou uma série de livros para ler, e eu estava me preparando para encontrar com ele na Suíça quando ele faleceu. Então, eu acabei ficando só com o Stott, não fui para a Suíça ficar com ele também. Apenas, só com Stott. Apenas, Mas, assim, então, esse programa de espiritualidade, de tentar trazer parte da herança cristã na tradição da espiritualidade cristã, que no mundo protestante ficou meio colocado de lado, né? O valor da amizade, o valor da leitura orante da escritura, o valor da confissão, do caminhar juntos, da meditação. Então, a gente acha que isso pode trazer muita saúde para as relações das pessoas na igreja, trazer muita maturidade nesse processo. Então, a gente desenvolveu amizade nesse contexto de ABU, de visão mundial, de FTL, nesse espaço de Lausanne, nesse espaço da Missão Integral, CBE, na Comissão Brasileira de Evangelização. E aí a coisa caminhou. Coisa simples, amizade, oração, Bíblia e muita risada junto, né? Sim. Inclusive, os vídeos que eu tenho lá do último encontro que eu fui, a maioria deles o Zé tá dando alguma gargalhada, né? Ou contando alguma piada. O riso faz Zé, parte do humor espiritual, né? Do senso de humor isso. espiritual. Ó, vou botar aqui uma pergunta do pessoal, que é a seguinte, ó.
Essa aqui porque tem a ver com o PGM, né? Como fazer parte do PGM? Muita gente está perguntando aqui. Então, a cada 3 anos, a gente abre uma nova turma e é um processo de inscrição. Então, normalmente, as pessoas que participaram do PGM anterior indicam pessoas para participarem do processo seletivo da próxima turma. Então, tem um processo seletivo, a gente recebe em torno aí de mais 100, cento e poucas inscrições. Desse processo seletivo, a gente seleciona 50 pessoas, homens e mulheres, entre 25 e 35 anos, várias denominações, várias profissões, e de vários lugares do Brasil. Então, de Manaus, do Arroio ao Chuí, a gente tem gente no grupo, entre 25 e 35 anos. Então, geralmente, são os PGMistas que indicam para a gente pessoas que vão participar do próximo processo de seleção, né? Geralmente é assim. Para quem está pedindo a indicação, esse processo já houve e eu já mandei as minhas indicações, né? Então, tem que aguardar aí, pessoal. Mas quando eu me inscrevi, eu soube pelo Alex Fajardo. Acho que o Zé sabe quem é, né? O Alex que me falou do PGM. Aí eu disse, Alex, me indica. Aí depois eu tive um contato com o Ziel, eu disse, Ziel, me indica. Aí eu sei que eu já estava esquecido dessa história do PGM, porque fazia tempo. De repente eu recebo um e-mail lá da Cris, e eu vibrei, assim, nem esperava por isso. Sim, tem uma faixa etária, né, Ziel? Que é de 25 a 35 anos, né? Isso, entre 25 e 35. A gente acha que essa faixa etária é a faixa onde decisões muito importantes da vida são tomadas. É o início da vida profissional de muitos, vida familiar para muitos também, e também é uma fase muito crítica na igreja, também é uma fase que muitos deixam a igreja. Então, a gente se dedicou a essa etapa da vida das pessoas. O Daniel Aoki pergunta, você acha necessário ter outro Lausanne? Eu não sei, né? Eu prefiro, assim, mais do que o evento em si, a pergunta é se isso é uma convocação do Espírito ou simplesmente um plano de cabeças humanas, né? Acho que se o Espírito convocar a gente para um novo momento, claro, né? Eu acho que são convocatórias que o Espírito faz à igreja, né? Agora, pode ser que depois dessa pandemia, com o novo mundo que vem pela frente, seja necessário convocar a igreja para entender o que está acontecendo e como a gente vai se comportar, né? Então, vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer em termos de convocação. Quando a convocação é dele, é sempre bênção, mas quando é plano estratégia de turismo evangélico, é lasqueira. A Laís, ela está perguntando, qual conselho você dá para quem tem um chamado missionário, nesse caso, na indicação de preparo transcultural? Acho que é isso. Então, começa orando, se mergulhando na Bíblia, conversa com a liderança da sua igreja e começa a procurar os imigrantes na sua cidade aí. Provavelmente você tem aí venezuelanos, tem haitianos, tem bolivianos, tem pessoas de várias, indianos, chineses, japoneses. Começa a se envolver com os transculturais aqui, né? Eles têm muita necessidade de aprender o português, muita necessidade de documentação, de ambientação, de ser cuidado. Então, eu diria, procure os estrangeiros que estão ao seu redor e procure levar o evangelho e viver o evangelho com eles. E aí vai testando e confirmando se esse negócio de transcultural é o seu chamado mesmo. A experiência brasileira fora não é muito boa nesse sentido. Assim. Muitas pessoas vão muito cheias de idealismos. Né? Uma coisa que as pessoas precisam aprender é que Deus nunca chama a gente para a situação ideal. Deus sempre nos chama para a situação real. E a situação real é bem difícil. Então, tem gente que acha que vai para um outro país aprender o idioma em 6 meses. Não aprende, viu? Às vezes não aprende nunca. Vai ser sempre difícil. Às vezes aprende o vocabulário, mas não aprende a cultura. Então, assim, é bom começar, antes de atravessar o oceano, atravessa a rua e procure aquele estrangeiro que está no seu bairro precisando de ajuda, vai se envolvendo com ele, vai servindo, e a igreja vai aprendendo junto com você, você vai aprendendo junto com a igreja,
criando essa condição, esse momento para ser enviado para aquilo que Deus chamou você. Né? Bem. Ó, tem uma pergunta aqui que é da Vânia Romano. Ela pergunta, Ziel, como está sendo o confinamento com a sua família? Então, eu tenho um filho que mora no Canadá, ele está lá, então o confinamento para ele tem uma dinâmica diferente, ele está em Vancouver. Aqui em casa nós somos 4 professores, né? Então, assim, eu estou confinado com um filho do meio, Lucas. O Lucas ainda, ele é professor universitário, então ele dá as aulas pela rede social. Eu estou dando as minhas aulas também pela rede social. A Solange dá aula para criança também através da rede social e a Sara também. Então, assim, aqui em casa, cada quarto virou um estúdio. Na minha porta tem uma placa escrita assim, on air, nesse momento, porque eles sabem que eu estou aqui conversando no Instagram, então está no Eu ar. vou usar isso aí, Ah, Ziel. eu saí 2 vezes para fazer compras, assim, mas meus filhos não deixam eu entrar no mercado, eu fico só no estacionamento do carro, com o carro, eles saem, fazem compra, entram e a gente volta para casa. Então, estamos assim, confinados. E parei de correr, né? Tá uma loucura isso. Estou há 40 dias sem correr, tá É... assim, já tá Mas nem difícil o esteira em negócio casa, desse. Ziel? Não tem esteira. É uma coisa que eu me Não. arrependi de ter jogado a esteira fora. Tenho muita saudade da esteira. Eu tenho uma bikezinha e eu tento fazer os abdominais aqui, mas está difícil. Ó, para quem não sabe, o Ziel é atleta profissional de corrida. Você já a maratona mais longa, assim, como é que funciona? Porque eu não sei como funciona a questão da maratona, mas tinha o percurso, como é, Ziel? A que você Eu mais corri 11 correu? maratonas. Eu corri 11 maratonas. As maratonas têm 42 quilômetros, 195, né? Então, eu fiz 11 corridas de maratona já. Fiz sei lá, umas 20 meia maratonas e fiz umas 3 ultramaratonas de revezamento, assim, que são 75 quilômetros, essas coisas assim, né? 70, 80 e tal. Mas o que eu Apenas. gosto mesmo que eu gosto mesmo são as maratonas. Então eu tento correr pelo menos uma por ano. Uma grande, assim, de 42. Legal, legal. Ó, o Rafael Pijama aqui, da nossa Opa! turma atual do PGM, né? Mandou, que saudades, Ziel. Manda um abração, Rafael. Um abração, Pijama. Gente boa demais, muito querido. Ó, o MHS Neves pergunta, Ziel, eu queria saber o que é que você acha sobre cosmovisão tão divulgada no mundo evangélico. É uma das palavras que ficou na moda, né? Ficou na moda. E aí, dependendo explicando de maneira simples, eu diria assim, seria como é que a Bíblia instrui a tua maneira de perceber a vida. Então, com base no Evangelho, o Evangelho te dá critérios para você olhar para a vida, toda a vida, não só a vida da igreja, mas a vida pessoal, familiar, política, social. Então, essa perspectiva cristã da vida, que alguns chamam de cosmovisão. E aí você tem pessoas que se dedicaram a esse tema e vão escrevendo mais detalhadamente sobre isso. Mas eu diria que a cosmovisão, em linhas gerais, é uma forma cristã de olhar para a vida. Agora, os modelos como essa cosmovisão se organiza, ela tem as suas limitações também, como todo pensamento, né? Tem o seu ponto de vista, que é a vista a partir de um ponto. Então, tem cosmovisões que são mais abrangentes do que outras, eu diria assim. Por exemplo, se você pensa o critério da justiça, como é que se trabalha a justiça dentro de uma cosmovisão cristã? Então, eu diria que nem toda a formulação de cosmovisão cristã trabalha o conceito de justiça da mesma forma. Então, dependendo muito com quem você dialoga e a partir de onde você dialoga também. Mas, de toda forma, eu diria que, em linhas gerais, é essa visão do mundo a partir de uma perspectiva cristã da vida. A Sharon, ela pergunta, pastor, qual a sua opinião sobre a descriminalização do aborto? Esse é um assunto difícil, bem difícil. Eu sou contra o aborto, tá bom? Quando ele não é feito por razões terapêuticas, né? Quando não está em risco a vida da mãe, né? Mas eu acho que nós devemos defender a vida. Eu acho que o aborto não soluciona o problema. A morte de uma pessoa, de uma criança, a morte de uma pessoa inocente, não resolve o problema. Eu nunca acho que a morte é a solução de um problema. A única morte que solucionou o problema foi a morte de Cristo. E essa morte veio associada com ressurreição. Então, eu não sei se a palavra crime
é a melhor palavra para tratar o desespero de quem vai cometer um aborto. Eu diria que a gente precisa pensar o aborto fora da lógica da morte. Até agora, a gente só pensa no aborto na lógica da morte, e por causa da lógica da morte, a gente acaba usando a lógica do crime, não crime, né? Mas eu diria que talvez as categorias com as quais a gente lida com a questão do aborto não são adequadas. Então, eu diria assim que nós devíamos ter um sistema preventivo de educação e de suporte e apoio emocional, afetivo, que não precisasse chegar numa questão de criminalização ou descriminalização do aborto. Tem muitos passos antes que podem ser dados e devem ser dados. Então, quando a pergunta é sobre descriminalização do aborto, a gente está lidando com consequências, sem ter pensado adequadamente o processo até chegar a esse ato. Então, eu prefiro gastar mais energia em como evitar o aborto, como proteger a vida, e gastar mais energia nisso, né? Eu diria que a lei brasileira com relação a esse assunto nesse momento, eu acho que ela é a lei que está vigente aí, eu acho que ela não é adequada, porque ela não dá conta de todos os dilemas. Eu entendo o dilema da mulher que precisou abortar, ou que decidiu abortar. E eu entendo o quão difícil é você, sobre essa mulher, imputar um crime, o grau de desespero que ela está, né? É como você criminalizar um suicida, por exemplo. Então, o suicida ele também é criminoso porque ele se matou, né? Então, qual é o grau de desespero que leva a pessoa a essa situação? Será que é essa lógica que necessita criminalizar a melhor maneira de entender o assunto? Eu acho que não. Então, eu acho que nós estamos lidando com esse assunto usando categorias inadequadas para lidar com esse assunto. Então, à luz do Evangelho, eu prefiro propor um outro caminho para discutir esse assunto. Um caminho que não tenha como resultado o sacrifício da vida humana. Esse, para mim, é o caminho. Então, eu me encontro... Sim. Não, eu só ia falar porque algumas coisas que você falou, depende de quem ouça, pode ser mal interpretado, né? E como o pessoal tem mania, às vezes, de cortar uma fala e publicar, aí eu gosto de dizer, que você, antes da sua resposta, que deve ser bem compreendida, parte de uma ideia de que o aborto ele é errado. Só que o que você está propondo é exatamente que, ao invés de nós pensarmos em criminalização, não criminalização, a gente tem que dar um passo atrás e pensarmos como não chegar a esse ponto que seria um ponto de extremos. Tá? Só para deixar claro para quem está assistindo, para o pessoal não entender errado o que você está falando. Obrigado, Zé. É exatamente isso. Exatamente isso. Eu acho que nós estamos lidando com essa questão tão séria com categorias inadequadas. Eu acho que nós estamos tentando calçar um sapato 37 no pé 43. O assunto é maior, tá entendendo? Então, sim, não vai ficar legal, porque a morte nunca é a solução, né? Uhum. Então, se a morte é o critério para se pensar o assunto, eu diria, não vai dar certo. A gente tem que pensar com outras categorias. Então, eu me recuso a me limitar às categorias vigentes para dar conta. Eu diria assim, o aborto ele necessita de um outro marco conceitual para ser lidado, para ser justo com a criança que vai nascer e ser justo com a mãe que está nessa situação de desespero. Porque, para mim, o aborto sempre é uma situação de desespero. Consciente ou não, mas sempre é uma situação de desespero. E eu, como pastor, nunca seria a favor do aborto, a não ser em situação como de guerra, né? onde a vida da mãe depende de sacrificar a vida da criança por uma coisa assim. Sim. Aí tem uma questão ética possível, né? A questão ética envolvida, a questão médica envolvida, né? Uhum. Mas, sabe, é igual você tentar comer bombom com sal, né? Não dá certo, né? Não dá, né? Ou colocar, sei lá, por exemplo, colocar abacate na minha... Abacate para mim é doce, eu tomava uma vitamina de abacate. Eu comer salada de abacate não dá certo para mim.
Entendeu? Na minha casa é uma profanação você botar sal no abacate. Não, abacate você bate com leite e com açúcar. Né? Então, toda vez que eu viajo na América Latina, o pessoal põe abacate para mim, eu falo assim, gente, não adianta, me dá o açúcar, senão eu não como. Né? Então, eu diria assim, Verdade. a lógica com a qual nós estamos lidando não é uma lógica adequada que preserva a vida. Então, eu acho que existe todo um trabalho de reconceituação de um outro ambiente teórico onde a vida é valorizada e a gente vai pensar como é que a vida pode produzir mais vida, como é que a vida pode salvar a vida. E aí a gente muda um pouco a lógica, né? Eu sou meio utópico com isso, mas é um pouco isso, Não, né? mas entendo. Posso contar uma Céu, historinha? Uma historinha? pode, claro, por Rapidinho. favor. Quando o Osmar era pastor de uma igreja lá na Comunidade de Jesus do Rio de Janeiro, aconteceu uma situação assim, de uma moça que foi violentada e, e ela engravidou dessa experiência. E ela então levou a igreja a essa situação, né? E a solução que os irmãos encontraram foi um grupo de homens da igreja, de famílias da igreja, disseram: nós seremos o pai dessa criança, nós vamos cuidar dele como nosso filho. Então foi providenciado o acompanhamento emocional para essa jovem, foi providenciado o, o, o meio de vida adequado. E esses homens assumiram a paternidade dessa criança para que essa criança tivesse um ambiente familiar, saudável e de amor para poder crescer. Então, eu acho que essa é a resposta que o Evangelho dá, sabe? Não, eu entendi a conclusão da sua história e eu gostaria de pedir se você puder contar outra história. Quando você uma vez estava pregando e chegou uma pessoa que acho que ela era garota de programa e falou para você que queria se converter e aceitar Jesus, porém o fato de ela ser garota de programa era um problema. Você sabe qual é a história que eu estou falando, né? Claro, eu conheço bem a história, conheço bem. Eu acho Eu vivi essa essa história de perto. história, pois é, essa história eu vi o Zé contando no primeiro dia que eu encontrei com ele lá na Presserana do Planalto, né? E se você puder, eu gostaria que você compartilhasse ela aqui. Eu vou evitar alguns detalhes da história, como a gente está Claro, online, porque isso pode. Mas a história é sim, sim. basicamente assim, é uma história real. Então, uma pessoa que chega na igreja, ouve o evangelho e, e se converte, se aproxima de um dos pastores da igreja e diz: olha, eu conheci a Cristo hoje e eu quero seguir a Jesus, mas eu devo dizer como eu vivo, né? E o pastor perguntou: ok, quem te trouxe aqui? E ela disse: um cliente meu me trouxe aqui. Qual é o seu ramo de atividade? Eu sou prostituta profissional. E a pergunta foi: o cliente é da igreja? Né? E ela disse: não, 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 o cliente não é da igreja, não, mas a mãe dele é. Então, eu acabei. Essa filha que eu tenho é dele, a mãe dele é da igreja e, e, e recomendou que viesse na igreja, né? Então, e aí essa pessoa chega na igreja, a gente não pode dizer para ela assim: então, olha, tem uma boa semana de trabalho, Deus abençoe e tal, né? E não esqueça o seu dízimo e oferta, né? Não pode ser assim, né? Então, naquele momento, o que foi feito foi, antes que a pessoa fosse embora, se juntou um grupo de pessoas, três grupos. Um grupo se encarregou de arrumar uma casa para essa pessoa morar, por um período. Outro grupo se encarregou de sustentar essa família, essa pessoa, com a sua filha, pelo tempo que fosse necessário. E um outro grupo se organizou para ajudá-la a se preparar para viver, né? E ela resolveu fazer um curso profissional, uma determinada área específica. E eu me lembro, então, quando, 3 anos depois, ela chega na igreja e diz: eu queria dar meu testemunho hoje. E a gente disse: não, não precisa falar isso em público. Não, não, eu preciso falar. Tá bom. Então, a gente não sabia o que ela ia dizer, mas ela se coloca na frente da igreja e diz: há 3 anos eu cheguei aqui, vocês não sabem como eu cheguei aqui, nem de onde eu vinha. Um grupo de pessoas se mobilizou,
arrumou para mim uma nova casa, pagaram o meu aluguel. Um outro grupo sustentou a minha família durante todo esse tempo, e um outro grupo me sustentou nos meus estudos. Eu me formei, consegui um emprego, aluguei um apartamento, já tenho meu próprio carro, Glória a e nesse Deus. envelope aqui, nesse envelope eu tenho o meu primeiro dízimo do meu primeiro salário digno que eu recebi na minha vida. Glória a Deus. Então foi... Agora, o mais legal foi no dia do batismo dela. É isso aí, essa parte que. É, no dia do batismo dela, ela convidou os amigos e as amigas, né? Aham. E aí, quando ela acabou de se batizar, três amigas se aproximaram e disseram assim: Olha, pastor, a gente viu o que Jesus fez na vida dela. Será que Jesus pode fazer a mesma coisa na nossa vida? Aí eu falei: É mesmo? E de onde vocês a conheceram? Não, a gente trabalhava junto, né? As três. Falei, as três? Falei, misericórdia, eu quero 9 grupos agora aqui na igreja. Sensacional. Ó, a gente falou É, aqui da Presbiteriana do Planalto, quem deu essa cara aqui foi o grande Tiago Tomé, pastor da IPP, ó. ô, Tiagão. Ó, o Caio Cabral, que é da ABU, aqui em Alagoas, ele já conhece essa história. O Capelete tem vários testemunhos sobre isso, como vocês já É, mencionaram. eu estou sempre lá com o Hoje, Capelete, estou sempre lá na Missão Sal com ele, e a gente tem cada história linda lá, muito bonita essa eu vou história. tentar marcar com ele uma live, porque às vezes que eu ouvi o Marca. Capelete, assim, não tem como você não se emocionar com o Não, testemunho da vida dele, né? isso, fabuloso Ziel, tem mesmo. mais uma pergunta aqui, que é a seguinte. A ABU, ela se tornou progressista? Algumas pessoas, eu só quero contextualizar aqui, algumas pessoas, quando eu abri a caixinha, mandou várias vezes essa pergunta, né? Como é que você vê, pela sua participação na ABU, né, a sua atuação hoje emérita na ABU, como é que você vê a situação que a aliança ela se encontra, né? Porque isso não é uma coisa generalizada, mas em algumas regiões do país parece que houve uma adesão a não apenas uma questão progressista política, mas também teológica, né? E aí, como choveu muitas perguntas, aí eu, resumindo, só coloquei essa aqui. Aí eu queria que você pudesse comentar sobre isso, até porque tem abeuenses aqui, pessoas que é do movimento universitário. Se você puder falar alguma coisa, fique à vontade. Então, a ABU é um movimento universitário evangélico. Ela tem uma história, tem as suas bases de fé, tem o seu vínculo com a igreja local. Agora, como é um ambiente universitário, a ABU não se priva de se fazer perguntas. E a ABU sempre respeitou muitos estudantes nas suas perguntas e nos seus dilemas. Então, na ABU, a gente considera que as perguntas que os estudantes trazem como perguntas são legítimas e são perguntas que devem ser feitas no ambiente entre irmãos e deve ser conversado. Então, a gente não tem medo de conversar os temas que, às vezes, em outros contextos, as pessoas conversam em rodas pequenas e escondidas, na ABU a gente conversa. Faz parte do discipulado cristão pensar biblicamente. Agora, nem todo mundo que está na ABU pensa conforme a instituição ABU adequadamente. Tem pessoas que estão na ABU por questão de afinidade, mesmo por questão de gostar da ABU, mas que tem um pensamento teológico que é mais além do que a ABU, ou um pensamento político mais além. Na minha época de estudante, por exemplo, é a época de fundação do PT, por exemplo. Então, a gente ficou durante muito tempo debatendo isso na ABU, a questão política na ABU, a questão ideológica na ABU. Foi um debate grande. Nessa época, o Paul Fresto, por exemplo, estava no Canadá fazendo o mestrado dele no Regent, ele escreveu sobre Cuba e Nicarágua, um processo revolucionário. Era a tese que depois virou livro na ABU, que ele estudou esses dois processos revolucionários em Cuba e Nicarágua e o papel que a religião teve nesse processo e a fé evangélica teve nesse processo também. Então, porque muita gente na década de 80, no início da década de 80, dizia que o PT era o reino de Deus na Terra, entendeu? Esse nível de articulação. Então, na ABU, a gente não se priva de fazer essas perguntas difíceis. Não se priva. Porque essas perguntas são perguntas honestas que devem ser feitas e tratadas seriamente. Uhum.
É verdade que no mundo evangélico em geral, as pessoas, só de verem pessoas fazendo esse tipo de pergunta, já começa a rotular. Olha, se perguntou isso é porque é de esquerda, porque não sei lá o quê, é porque é liberal teologicamente. Então, tem liberais dentro da ABU? É possível que tenha. Como também tem um montão de conservadores dentro da ABU, que pensam. Tem alguns que não acham que talvez a Bíblia não é a palavra de Deus, talvez alguns não achem mesmo, mas a ABU, como movimento, na sua confissão de fé, crê na Bíblia como palavra de Deus. Agora, a gente não fecha a porta para quem não crê assim. A gente abre para conversar e trocar ideias. Na minha época, por exemplo, a gente decidiu o seguinte: os estudantes decidiram que nós seríamos plurais no debate teológico, plurais no debate ideológico e singular na nossa confissão de fé Legal. teológica. Então, singular naquilo que é singular, plural naquilo que é plural. Então, na mesma época da ABU, por exemplo, hoje o líder da ABU, há muito tempo na ABU, Marilo Costa, ele era presidente do PL em João Pessoa. E você tinha um Robson Cavalcante no mesmo Nordeste, que era afiliado ao PT. Então, você tinha, no Nordeste, Marilo Costa, presidente do PL, o Carlos Glaucio, que era vereador do PL em João Pessoa, e você tinha o Robson Cavalcante, que na época ainda não era bispo. Quando ele não era bispo, ele era afiliado ao PT. Você tinha o Eurico Xanadinho no Sul, filiado ao PT. Eu mesmo era afiliado ao PT no Rio de Janeiro no tempo. Pelo menos militando no PT no tempo. Então, assim, você tinha uma pluralidade ideológica no movimento, uma pluralidade política, partidária, mas uma singularidade na nossa concepção de fé, na nossa devoção a Cristo, na nossa compreensão com relação à Bíblia. Agora, como são estudantes universitários, é inevitável que estudantes universitários façam perguntas sobre a autoridade da Bíblia. É inevitável que eles façam perguntas sobre a deidade de Jesus Cristo. É inevitável que eles façam perguntas sobre qualquer coisa. Agora, aquilo que eles não podem perguntar na igreja, na ABU eles devem poder perguntar. Então, o fato de você encontrar um grupo de estudantes da ABU discutindo alguns temas como esse não quer dizer que eles são todos liberais teológicos, ou que são todos esquerdistas, ou progressistas, ou conservadores, são todos mortadela ou todos coxinha. Não, é que faz parte da missão da ABU lidar com as questões que são importantes. Agora, a ABU não é partido político. As pessoas vão militar nos partidos. A ABU não é igreja local, as pessoas vão militar na igreja local. Mas a ABU é esse encontro de tornar Cristo conhecido na universidade. Eu sempre briguei com isso na ABU, até hoje continuo brigando. Nenhum debate pode nos privar da responsabilidade que Deus deu à ABU de tornar Cristo conhecido na universidade. Então, quando a dinâmica operacional da ABU ela é tão envolvida em outras coisas, mas não torna Cristo conhecido na universidade, a gente errou na nossa missão. A gente errou. Porque Deus deu esse chamado à ABU, de fazer Cristo conhecido de todas as formas e por todos os meios na universidade. Pelo testemunho pessoal, pela proclamação do Evangelho, pela vivência universitária, pela produção acadêmica, pela participação política. Nós devemos fazer Cristo conhecido na universidade. Se a ABU se reúne, faz de tudo, mas as pessoas nem sabem sobre o que ela se trata, sobre quem é o Cristo que ela serve, aí eu diria que o grupo falhou. Isso acontece? Acontece. É um movimento estudantil, acontece. Então, agora, e muita gente diz assim, não, porque a ABU tira os jovens da igreja. Poxa, eu diria o seguinte, a ABU às vezes é a última parada no trem de um cara que já decidiu sair da igreja. E ele fica na ABU por um tempo tentando lutar com as suas dúvidas. Alguns a gente consegue ajudar e voltar para a igreja. Outros a gente não consegue ajudar. Eles saem mesmo. Né? Rosiel, uma dúvida em relação a isso. Movimentos, por exemplo, como a Rede Fale ou Reimaginar, que até certo tempo se diziam como algo relacionados à ABU. De fato, existe esse relacionamento oficial ou seria apenas um relacionamento assim relacional, pelo fato de algumas das pessoas que encabeçam esses movimentos, como o Reimaginar Fale, terem sido membros da ABU? É só para deixar claro que às vezes o pessoal, quando fala ABU, não fala apenas o que acontece dentro da universidade, mas fala, por exemplo, ações da Rede Fale, publicações, ou então pautas que tem no Congresso Reimaginar, que é feito por alguns membros da Rede Fale. Então, existe uma relação oficial entre Rede Fale, Reimaginar e ABU,
ou é apenas uma relação de relacionamento, porque boa parte ou alguns dos que encabeçam eles já foram membros da ABU? Eu diria, no caso do Reimaginar, eu conheço o Flavinho bem, foi meu estudante, né? É, a, no caso do Reimaginar, eu acho que não existe nenhuma relação institucional com a ABU. O que há é uma similitude de caminhada. Muitas pessoas que estão no Reimaginar passaram pela ABU no tempo de estudantes e se encontraram no Reimaginar como espaço de avançar no seu processo de caminhada com Cristo. Então, mas não há uma relação institucional. Com o FALE é diferente. O FALE é assim, como é que nasceu o FALE? Em 2000, eu levei 10 estudantes comigo da América Latina para o encontro Urbana nos Estados Unidos, o encontro de missionários da Intervice norte-americana. E lá você tem um grande ajuntamento de organizações missionárias do mundo inteiro. Uma das organizações que estavam lá era o SPEAK, que era o movimento Fale Inglês, o SPEAK. E o Alexandre e a Daniela, o Alexandre Brasil e a Daniela Froze, esposa do Alexandre, foram comigo. Os dois estudantes, eles eram estudantes e foram do Brasil comigo para lá. E nós conhecemos, então, o movimento SPEAK, que é esse movimento de direito, defesa de direitos, essas coisas assim. Então, nós voltamos para o Brasil com esse sonho de fazer uma coisa semelhante no Brasil. E aí, o Alexandre, eu, Daniela, a gente formou um grupo inicial do FALE. Então, nós fazíamos os cartões de oração. Então, esse foi o momento inicial do FALE, de fazer com que a gente orasse de olho aberto. Quais são os problemas que afligem o país? Então, a gente convidava sempre um especialista da área sobre aquele assunto que era cristão, escrevia um pequeno texto sobre aquele assunto. Nós mostrávamos mostrávamos iniciativas que podiam ser feitas e como orar sobre aquele assunto. Você descartava aquele cartão e esse cartão era enviado para uma autoridade federal relacionada ao tema. Dizia, olha, nós evangélicos estamos orando sobre... Então, nós mandávamos 3.000 cartões, 5.000 cartões que a gente mandava para essa autoridade relacionada ao tema específico, por exemplo. E assim nasceu o FALE. Então, eu acompanhei o FALE no primeiro momento, né, nesse primeiro momento. Depois, eu deixei a ABU do Brasil e me envolvi mais com a ABU da América Latina, então acompanhei o FALE um pouquinho ainda, como membro do Conselho de Referência do FALE durante muitos anos. Posteriormente, o FALE foi tomando outras direções e outras decisões internas. Eu já não acompanhei mais esse processo, eu não estava mais lá. Então, eu acompanhei o processo onde o FALE estava caminhando em direção a uma autonomia institucional, porque a ABU era o guarda-chuva institucional do FALE, onde nós recebíamos os aportes, as ofertas para poder fazer os cartões. Então, o pessoal da ABU se envolvia no FALE, o FALE a gente orava nos grupos da ABU, então a gente tinha um vínculo muito forte. Então, posteriormente, o FALE foi ganhando mais autonomia e foi caminhando em direção a deixar de ser tão visceralmente vinculado ao movimento nacional. Na época da polarização política, o debate político na ABU é um debate muito amplo, porque você tem vários segmentos dentro da ABU. Então, eu sei que internamente na ABU houve uma tensão grande de pessoas que, mesmo dentro da ABU, não estavam contentes com algumas bandeiras que o FALE, ou a forma como o FALE estava defendendo algumas bandeiras. Isso internamente na ABU. Mas na ABU a gente convive com isso, Mas porque o FALE, embora tenha nascido da ABU e ficado muito próximo da ABU, ele tem um conselho de referência, ele tem um grupo que faz a seleção dos temas, da abordagem e tal. Então, é possível, e internamente no movimento sempre houve essa tensão, de que muitos estudantes não se sentiam representados por aquilo que o FALE apresentava. E aí, também, externamente, muitas pessoas achavam que o que o FALE estava falando representava a ABU como um todo. E não é assim. Não é assim. Sempre houve muita diversidade política e ideológica dentro da ABU. Sempre vai haver, é a dinâmica. E o FALE pegou uma determinada via de defesa. Então, eu não sei exatamente hoje
qual é o grau de vinculação institucional que existe entre o FALE e a ABU. Eu acompanhei até quando o gestor era o Patrick, que era responsável pela gestão do FALE. E nesse momento que eu participei, a discussão era de que o FALE estava caminhando para a sua independência institucional, de ser uma organização autônoma em relação à ABU. Então, eu não sei exatamente como é que caminhou esse processo. Mas eu sei que internamente na ABU também havia essa discussão. Então, o FALE nunca foi a voz da ABU sobre determinado tema. Agora, era a voz de um segmento da ABU sobre determinado tema. Entendeu? Então, o próprio processo de evolução do FALE produziu esse tipo de tensão. O público externo não conseguiria ver a diferença interna, e o público interno também não se via plenamente representado por ele. Uhum. Então, a discussão que havia do lado de fora também havia do lado de dentro. Então, mas na ABU, gente, na ABU a gente não tem... a gente não evita essa tensão. Essa tensão faz parte do discipulado cristão da obra estudantil. Faz parte. Você pode não concordar com a postura política da pessoa, mas isso não quer dizer que a gente não vai ouvir e discutir. E discutir junto. Ouvir junto. Caminhar junto. Então, assim, eu acho que a relação... Existe alguma relação institucional com o FALE ABU? Eu acho que sim. Agora, se essa relação significa que o FALE é a voz política da ABU? Não, não é. Não é. Tá bom? Mas deve haver relação, sim. Eu acho que o Caio ainda é obreiro da ABU, se não me engano, e o Caio Marçal é responsável pelo FALE. Então, eu acho que ainda é. Eu não tenho muita certeza desse vínculo. Precisa perguntar ao pessoal da ABU ou ao próprio Caio como é que funciona esse vínculo ainda. Mas eu diria assim, perguntem ao Caio, façam uma live com ele e conversem com ele sobre isso. Tá bom? Agora, o fundamental é isso. A gente não se priva de fazer esses debates dentro da ABU, tá bom? Pijama pergunta o seguinte: fale sobre o desafio das amizades na atualidade e a fragilidade das relações. Eu diria que a amizade é um grande instrumento de Deus para humanizar a gente, sabe? Na amizade, a gente aprende a lidar com as nossas sombras e também lidar com as sombras alheias. Então, eu diria que a amizade é a grande usina de humanização das relações humanas. Né? Amizade de verdade mesmo, de sentar, conversar, fazer aquelas perguntas difíceis. Né? E a amizade toma tempo. Eu acho que o desafio das relações hoje é que a gente é tão rápido, tão cheio de coisas, que a gente não dá tempo para aquilo que é fundamental. Né? Dos benefícios dessa pandemia é que botou o pé no freio no processo. Talvez agora a gente aprenda a gastar mais tempo com os amigos e a priorizar poucas coisas, mas bem essas coisas, né? Porque o estilo de vida moderno não favorece muito a amizade, não. A gente é muito, muito cheio e vazio, é muito veloz e superficial. Então, a amizade... pela questão das nossas agendas, né? Todas as agendas foram canceladas sem aviso prévio e a gente está vivendo e vendo que é possível viver sem essas agendas, né? E às vezes a gente abria mão de questões essenciais como família ou relacionamentos e hoje a gente percebe que essas coisas são de fato o que importa, né? Porque, por exemplo, meus pais, eles fazem parte do grupo de risco. Então eu tenho o maior cuidado de sair à rua com receio de ao voltar para casa eu possa contagiá-los. Então, assim, quando a gente percebe, assim, essa pandemia ela tem esse aspecto positivo, porque a gente acaba vendo o que de fato importa, né? Agora, a cultura narcisista também, Zé, não encoraja a amizade, né? Porque a gente não quer ser conhecido como a gente é de verdade. Uhum. Então, muitas pessoas sentem falta de amigo, mas não querem ser conhecidos, porque não querem se abrir, de fato. Então, se você... O Houston diz isso, né? Que é uma das funções do Espírito Santo é transformar personagens em pessoas. Isso. Ele diz que essa é a função do Espírito Santo. E transformar personagem em pessoa é basicamente entrar em contato com a fragilidade do outro. Naquele livro dele, que primeiro foi publicado como Mentoria Espiritual, depois foi republicado como Discípulo, ele logo no início ele cita um ditado, eu esqueci o nome do local, né? Que pessoas precisam de pessoas para serem pessoas.
né? E aí o Isso. Wilson ele vai trabalhar muito essa questão dos relacionamentos como formador dessa conversão, né, de personagem para pessoa. É. Por isso que a cultura narcisista não favorece a formação de amigos. A cultura narcisista, ela sempre busca um fã-clube, um séquito. Pessoas que me aprovam e me aplaudam sempre, independente. Então, por isso que eu digo, um bom líder não é aquele que tem protagonismo público. Um bom líder é aquele ao lado de quem pessoas crescem. Uhum. Então, o cara pode ser eloquente, papagaio também é eloquente, nem por isso é um bom líder. Pode falar bem, a pergunta é quem cresce ao lado dessa pessoa? E eu, sinceramente, depois que eu comecei a fazer essa pergunta, eu refiz todo o meu panteão de líderes. Eu presto atenção em pessoas como Jaziel Botelho, por exemplo. Jaziel Botelho, para mim, é um dos melhores líderes do evangélicos no Brasil. Falei isso para ele anteontem, no aniversário dele. Olha a quantidade de gente que já cresceu do lado dele. Agora, ele nunca foi o grande preletor dos grandes congressos, mas, rapaz, o que você vai andando na estrada e vai encontrando de gente que cresce do lado dele. Então, para mim, um bom líder é esse, é o líder ao lado de quem pessoas crescem. Mas a gente se encanta muito com a performance, muito com a plataforma, muito com E os agora, em tempos títulos. de redes sociais, isso parece que teve uma intensidade bem maior, né, Zé? É, Então, eu parei, eu não pergunto mais quais são os títulos da pessoa. Porque os títulos que a pessoa tem só mostram que ela é estudiosa, que tem uma cabeça boa. Ótimo, mas eu não estou procurando um cabeção, estou procurando um amigo. Eu estou procurando pessoas que me ajudem a forjar o caráter de Cristo em mim. Então, Ô, Zé, a pergunta ah, é: quem é que cresce ao lado dele? Sim. aproveitando essa sua fala, quem são as suas principais referências hoje? Assim? Se você pudesse elencar 5, quem seriam elas? Ó, começando mais de perto, né? O vivo hoje, nesse momento? O, Cita os vivos, mas cita também os que já morreram. tá. Então, hoje, as pessoas com quem são a minha referência assim, bem forte Ricardo, Osmar, Valdir, Uhum. Cileda, a Jaziel Botelho, são referências fortes para mim, né? Paul Freston, são referências fortes para mim. Tem da nova geração também, esses são mais velhos, né? Uhum. Da, Theo Elias, pastor Theo, Josué Fonseca, lá, pai do Paulinho, né? Deixa eu citar aqui mulheres, a Joyce Clayton é uma referência para mim, Tunica Vandermeer é uma referência para mim importante, Ana Alzira, para mim, é uma referência importante, Daniela Froze é uma referência para mim importante, Alexandre Brasil é uma referência para mim importante, Ruth Borges, Ricardo Wesley são Muita. referências para mim. E dos que morreram, assim? Os que morreram que eu convivi, Hans Birk, John Stott, pastor Antônio Elias, morreu, Ari Veloso, Russell Shedd, Dom Helder Câmara, Sua Dom, lista é enorme, Zé. Dom Paulo Evaristo Arnes, São Francisco de Assis, É grande. Jesus. Ziel, vou fazer a pergunta do Tiago, do lado do Tomé, lá da IPP. Ele pediu, fala sobre o papel das disciplinas espirituais clássicas para enfrentar os novos desafios pós-Covid. Eu acho que as disciplinas ajudam a gente a desconectar da loucura e do pânico do entorno. Deixa eu usar um exemplo. Imagina que uma família sofre um acidente de trânsito e o pai fica entre a vida e a morte, e eles chegam até o hospital, o pai entra no centro cirúrgico e os médicos estão lá fazendo a intervenção, enquanto a família está no corredor, aos gritos, aos prantos, angustiada, querendo resposta, agitada, ansiosa. Os médicos no centro cirúrgico, eles não podem trabalhar em função da agitação do corredor.
eles dentro do centro cirúrgico, eles têm que trabalhar no ritmo da vida, tentando salvar a vida daquela pessoa que está ali entre a vida e a morte. Então, eles, no ritmo deles, fazem as coisas que devem ser feitas no ritmo que preserva a vida, apesar da gritaria no corredor. Então, as disciplinas espirituais retiram a gente da gritaria do corredor e coloca a gente no ritmo que preserva a vida. Coloca você em sintonia com o autor da vida. Coloca você em sintonia com a palavra de vida. Coloca você em sintonia com a palavra que é eterna. Então, por mais que haja gritaria no corredor, você está sintonizado com essa palavra de vida, com esse momento de vida, com o Senhor da vida. Então, se a gente for viver a nossa vida espiritual com base na correria das redes sociais, das agendas externas, a gente se lasca, a gente vai ficar seco. Uhum. Né? Então, como a corça que brama pelas correntes das águas, que busca, né, por esse frescor, as disciplinas espirituais desconectam a gente dessa agitação externa e nos coloca com a gente em relação ao autor da vida, que é outra coisa, né? Aí você volta para a agitação com equilíbrio, né? Em 5 segundos a live vai acabar. E eu de novo? agradecer.